Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos fazer a nossa 8ª aula do curso de Recursos Humanos. Nós vamos estar fazendo o capítulo 10, falando sobre o capítulo 10. No capítulo 10, nós vamos estar falando de desenvolvendo pessoas. Começa na página 148 da apostila de vocês. Então vamos lá, na página 148. Como sempre, vai fazer o estudo de caso. Aí está o João e a Sabrina no nosso estudo de caso, como a gente já está acostumado. Aí, o que vai ser a conversa aí dos dois dessa vez, Vamos pegar aqui já a parte da Sabrina, que fala assim, tudo bem? João, hoje irá conhecer o setor de desenvolver pessoas. Aí o João vai falar, o que esse setor realiza? Aí o que é esse processo de desenvolver pessoas? Inclui treinamento, desenvolvimento de pessoas, programas de mudança e desenvolvimento de carreira. É um meio de captar e aperfeiçoar o desenvolvimento pessoal e profissional. Aí o João faz uma pergunta no estudo de caso. Como assim? Vocês elaboram um treinamento? Aí Sabrina irei explicar. Nessa área seguimos o seguinte conceito. Se quer escolher de 3 anos, planta trigo. Se quer escolher em 10 anos, plante uma árvore. Mas se quer escolher para sempre, desenvolva o homem. Isso é um provérbio chinês. Olha que interessante. Se quiser colher em 3 anos, planta trigo. Se quiser escolher em 10 anos, plante uma árvore. Mas se quer escolher para sempre, desenvolva o homem. Aí vamos falar primeiramente de treinamento. O que é um treinamento? É o processo de assimilação cultural de curto prazo, dias ou horas, que tem o objetivo de repassar e reciclar conhecimentos, habilidades ou atitudes relacionadas diretamente à execução de tarefa ou à sua otimização no trabalho. Interessante disso daqui, pessoal, de treinamento, tem muita gente que está há muito tempo no mercado e quando vai numa empresa, essa empresa ela é inovadora, tem esse tipo de coisa, por exemplo, de treinamento, a pessoa ela se acha muito, que é o bambambam, ela fica, não preciso disso, ficar escutando coisa que eu já sei no dia a dia. Mas a pessoa vai ficar tão acostumada naquela rotina que sair fora daquilo lá, ela se perde. Por isso que muitas empresas fazem esse tipo de treinamento. E hoje a maioria das empresas grandes tem treinamento dentro delas. Por exemplo, e não chama, antigamente as empresas preferiam tirar o seu funcionário de dentro da empresa para fazer o treinamento. Hoje, a maioria das empresas trazem a empresa para dentro da sua... terceiriza, mas trazendo para dentro, os funcionários fazem o treinamento dentro da própria empresa e não fora, como era feito antigamente. Aí, vamos lá, o treinamento pode ser interno, introdutório, que é a integração de novo funcionário, no trabalho, aprendizagem e reciclagem. O externo, em company, e aberto. João, então pode ser dias ou horas, mas tem algum objetivo? Aí Sabrina vai falar, sim, sempre tem, podendo ser objetivos específicos ou genéricos. Aí João vai falar, mas como assim? Objetivos específicos. Os objetivos específicos do treinamento são, portanto, realizados para que o funcionário adquira conhecimento de acordo com a sua necessidade de capacitação e necessidades da empresa. Então, o que é esses objetivos específicos? A empresa pode dar um treinamento para que o funcionário adquira mais conhecimento que ele já tem, visando a necessidade da empresa. Por exemplo, ela contrata um funcionário da empresa concorrente.
que faz praticamente os mesmos processos, tá? Só que ela dá um treinamento para melhorar a capacitação desse funcionário. E assim, o objetivo, né, é sempre a necessidade da empresa. É um exemplo, ó, formação profissional, especialização, aumento direto da produtividade, aumento direto da qualidade. Aí, João, entendi. Mas como vocês reparam a necessidade do treinamento específico? Sabrina, através do diagnóstico, aspecto técnicos, né? Verificamos também o capital humano, também conhecido como CHA. Capital humano, CHA, como assim? João vai falar. Então, o aspecto técnico. No que tange o aspecto técnico do treinamento, a área deve submeter-se sua programação a cada setor específico da empresa em que o treinamento será aplicado, principalmente no que diz respeito ao conteúdo, resultado esperado, pessoa a ser treinada e escolha do instrutor. É o capital humano. O que vem a ser o capital humano? É o conjunto de capacidade, conhecimentos, competência e atributos de personalidade que favorecem a realização de trabalho, de modo a produzir valor econômico. Tá? Isso aqui é o essencial, né, para qualquer empresa. Aí é aquelas letras lá do CHA. O que significa? Conhecimento. Estudo ou pela experiência que uma pessoa utiliza, saber. Habilidades é a capacidade de realizar uma tarefa com determinados padrões exigidos pela organização, saber fazer. Então, C, conhecimento, estudo ou pela experiência que uma pessoa utiliza, saber. Habilidade é saber fazer. E atitude, realizado com o querer e a ação, querer fazer, como fazer, saber fazer acontecer. Ok? Então, ó, o que é atitude? Querer fazer. Como fazer. Saber fazer acontecer. Ok? O interessante disso, né, no caso de atitude. Você já deve ter trabalhado ou conhece alguém, por exemplo, ele está num determinado lugar, ele reclama de tudo, mas ele não faz. Ele só sabe reclamar. Mas na hora de pegar e fazer, ele não tem essa atitude. Mas saber reclamar, ele sabe muito. Isso você vai ver na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Por exemplo, você está na empresa, você vai ver isso. Você está no meio da sua família, você vai ter um que é aquele que reclama, mas nunca faz. Então, isso tem em todos os lugares. Aí, vamos lá para o estudo de caso de novo. João, entendi. Vocês fazem um diagnóstico e ele aponta se o colaborador precisa de treinamento. Aí a Sabrina vai falar que sim. Neste diagnóstico, o capital intelectual do funcionário, o saber. Aí, capital intelectual. Vamos lá. Na era da informação, o recurso mais importante deixou de ser o capital financeiro, para ser o capital intelectual, baseado no conhecimento. Isso significa que o resultado mais importante na atualidade não é mais o dinheiro, mas o conhecimento. O capital financeiro mantém sua importância relativa, mas ele depende do conhecimento sobre como aplicá-lo e rentabilizá-lo adequadamente. O conhecimento ficou na dianteira de todos os demais recursos organizacionais, pois todos eles passaram a depender do conhecimento. Aí João vai falar, né? Como vocês verificam a habilidade do funcionário? Aí Sabrina, testes práticos, né? Utilizados em geral para avaliar um determinado conhecimento ou prática de trabalho. É um exemplo. Supondo que a empresa deseja trabalhar com pacote Office, vamos atrás do curso para aperfeiçoar o conhecimento até que tenha uma boa habilidade. A habilidade seria prática. Aí sabe como eu falar? Sim, e atitude? Depende do profissional em colocar em prática o conhecimento e a habilidade que o colaborador possui. Aí tem um organograma aqui, ó. Conhecimento, saber, treinamento teórico. Habilidade, saber fazer,
treinamento prático. E a atitude, ó, querer fazer, depende do profissional. Eu passei para vocês uma frase, uma postagem que eu coloquei no Face, falando sobre motivação, né? Motivação e incentivo. E na postagem que eu coloquei, eu falei mais ou menos algo relativo a isso. Por quê? O que eu citei? Que as pessoas reclamam muito, aí, por exemplo, que não tem incentivo, tudo mais. Mas, por exemplo, a motivação é nossa, tá? Não adianta eu querer, por exemplo, eu dou 10 mil de prêmio para você se você não estiver motivado para alcançar aquela meta, para você adquirir, para você conseguir, né, conquistar esses 10 mil. Por exemplo, ó, fulano, eu vou te dar 10 mil se você me atingir não sei quantas vendas. Só um exemplo, tá? Mas se eu não estiver motivado, eu não vou dar conta de fazer e, além de tudo, eu vou desmotivar a equipe. Tá? Isso é muito sério. Tá? Isso é bem sério mesmo. Vamos pegar aí, até no exemplo que eu coloquei na postagem, eu falo sobre um jogador de futebol. Né? O que ele faz? Por exemplo, pode ter um estágio cheio, tá? Gritando o nome dele. Mas se ele não estiver motivado, isso de nada vai acontecer. Tá? Então, pessoal, ele precisa estar motivado para que o incentivo surta efeito. Tá? Senão, não vai adiantar. Ok? Então, vamos dar sequência aí. Aí o João vai falar como motivá-los, né? Aí, treinamento com objetivos genéricos. Aí, o que é esses objetivos genéricos? São aqueles que são pautados na oportunidade de elevar a motivação dos funcionários, a partir do conhecimento maior de suas atividades e entendimento da complexidade organizacional. O que é o aspecto comportamental? Quanto ao aspecto comportamental, a ser abordado nos módulos de treinamento, embora busque sugestões e convide os demais áreas da empresa a apreciar o desenho dos módulos. A área deve ser a responsável prioritária pelas informações e valores que serão repassados aos treinamentos, levando em conta um padrão de comportamento e atitude esperado pela organização em seus trabalhadores. Neste caso, está em jogo o perfil cultural da empresa. Então, o genérico seria uma palestra, por exemplo? Sim, e depois o diagnóstico. O que vocês fazem? Sabe, no diagnóstico ainda pensamos quem deve ser treinado, o que deve ser aprendido, exigências do cargo e características do trabalhador, a LNT, que é o levantamento das necessidades. Tá? Cenário reativo, que a necessidade já está presente, né, ocasionando problemas reais. Cenário prospectivo, que é a necessidade de treinamento. E treinamento deve ser visto como investimento e não como despesa. Tá? Qualquer empresa, divisão, vai saber que o treinamento, ou não só empresa não, você também, quando você vai investir num treinamento, você tem que não ver isso como despesa, mas sim como um investimento. Tá? Então, por exemplo, vocês estão fazendo o curso hoje. Tá? Tudo bem que vocês pagam a mensalidade, tudo, mas veja isso como um investimento para o seu futuro. Tá? Você vai usar o que você está vendo no curso na sua vida profissional. Tá? Aí volta ao estudo de caso, eles vão falar, e depois? Aí Sabrina coloca assim, ó, acontece o planejamento e a programação. Planejamento e programação, o João vai perguntar, né? Aí vamos lá, ó, fluxo de planejamento de treinamento. Aí tem o diagnóstico, a programação, a execução e a avaliação. Então, planejamento e programação. Organizar as prioridades entre o necessário e o possível. Tá? Talvez
Vamos pegar assim, uma empresa que está começando. Tá? Ela tem aquela necessidade, os seus diretores, o seu proprietário sabe da necessidade. Mas aí, aqui tem a parte aqui que fala, e o possível. Talvez eu tenha uma necessidade muito grande que meu capital, eu não vou conseguir fazer tudo aquilo. Tá? Mas eu posso dividir isso em etapas para que se torne possível realizar, me organizar totalmente. Tá? Mas a gente tem que estipular um tempo para isso. Ok? Aí envolve 8 etapas. Ó. Prescrição do treinamento, análise do assunto, o planejamento das táticas de ensino, redação de um rascunho do curso, teste com as pessoas e revisão do curso. Aí tem a produção e instalação do curso e a validação do curso. Aí volta para o estudo de caso e o João fala assim, ó, então ocorre um planejamento para o treinamento. Vai sabendo assim? Para a programação, algumas questões se fazem necessárias. Aí aqui o que ela vai rolar aqui, ó, vai dizer aqui. Em que medida o módulo é necessário? Um módulo apenas ou mais de um? A necessidade é passageira ou permanente? Qual o número de treinamentos e quantos setores atingem? Qual a prioridade? Qual a extensão ideal do módulo? A relação custo-benefício torna viável? Aí, após o planejamento e programação, vem a parte da execução. Aí o João, como será a execução? A Sabrina, irei explicar. A execução do treinamento, ó, a qualidade da aplicação dos módulos, didática dos instrutores, preparo técnico, lógica do módulo, qualidade dos recursos audiovisuais, técnicas utilizadas, por exemplo, aula expositiva, estudo de caso, brainstorming, dramatização, workshop, simulação, tá? Uso de simuladores, painel, simpósio, palestra, conferência e a eficiência dos resultados. Tá? Olha para a execução do treinamento. Tá? Aí depois da execução vem a avaliação do treinamento. Aí o João vai voltar para o estudo de caso e o João vai falar assim, vocês fazem uma avaliação, mas para quê? Vai sabendo assim, para ver se o funcionário aprendeu e pontos a melhorar. Aí avaliar o que seria a avaliação do treinamento. Tá? Aí, ao avaliar os resultados, conseguimos, após a aplicação de um módulo de treinamento, as organizações normalmente se utilizam de mais um indicativo, como os que seguem. E o que seriam esses indicativos? Ó, o aumento da produtividade. Vamos dar uma parada aqui. A empresa vai te fornecer um treinamento. Tá? Com qual intuito? Só para conhecimento para você? Não. Principalmente para um retorno para a empresa. E como que eles vão fazer essa medição? Né? Como eles vão medir isso? Se você está aumentando a produção, por exemplo, não aumentou a produção, mas resultou na qualidade, numa qualidade maior do que estava sendo feito. Então, aumento da produtividade, a melhoria na qualidade dos resultados, a redução de custo, evitando retrabalhos, tá? Porque tudo que você tem que fazer 2 vezes, por exemplo, além do tempo, você está gastando dinheiro. Então, reduzir o máximo de custos. E, por exemplo, quando a gente fala em redução, o retrabalho é um gasto a mais que a empresa tem, quando tem que fazer esse retrabalho. A otimização da eficiência, a otimização da eficácia, tá? A modificação percebida das atitudes e comportamentos, elevação do saber, que é o conhecimento e conscientização, tá? Aumento das habilidades. Você com treinamento, você vai ter mais habilidade,
né? Mesmo que você já saiba todo o treinamento, a gente aprende coisa nova. Redução do índice de acidentes, isso é muito importante. Redução do índice de manutenção corretiva de máquina. Melhoria do clima organizacional, por exemplo, o ambiente de trabalho, né? Aumento da motivação pessoal, a redução do absenteísmo, que seria as faltas, tá? Tudo isso, atrasos, redução do turnover. Aí o João vai perguntar, turnover, absenteísmo, são termos utilizados, mas irei explicar, diz a Sabrina. Então vamos lá, turnover, o que seria? É um índice criado pelos recursos humanos, a qual visa ter o percentual de entrada e saída de funcionários da empresa. Uma característica típica de empresa com turnover é quando há um entra e sai de funcionários grandes na empresa. Quando não há estabilidade nos departamentos. A empresa está sempre montando processos de recrutamento e seleção. E isso é bem demorado. Então aqui, ó, é processo de recrutamento e seleção, tá? Para aquela vaga em questão. Nem todas as áreas da empresa possuem turnover. É preciso analisar a liderança das áreas que possuem este problema. Entrada e saída de funcionários, sim. Aí o que é o absenteísmo? É o índice criado pelos recursos humanos que visa dar um resultado em percentual das vezes que o funcionário falta de um determinado período. As faltas de um funcionário podem ser de diversas formas: médico, filho doente, doença, cursos e etc. Mas no geral é sempre uma falta por motivo de saúde ou até mesmo por desmotivação com a empresa. Quanto mais alto o absenteísmo, mais preocupante fica a vida do funcionário dentro da empresa. Tá? O absenteísmo e o turnover são causas inerentes de desmotivação de funcionário, pois o funcionário que são desmotivados entram e saem da empresa com frequência e faltam também com frequência. Tá? Aí o João fala assim, ó, e se a empresa se preocupar com o funcionário, dando treinamento pode diminuir o turnover e o absenteísmo. Aí Sabrina, provavelmente, mas não é só treinamento e sim desenvolvimento. Aí João vai ficar curioso, né? Desenvolvimento. Aí Sabrina vai falar que vai explicar. E o que é o desenvolvimento gerencial? O provérbio chinês, transcrito no início, exemplifica muito bem o conceito de desenvolvimento de seus objetivos. Enquanto o treinamento prepara o homem para a realização de tarefas específicas, um programa de desenvolvimento gerencial ou desenvolvimento de talentos oferece ao treinamento uma macrovisão de business, né? Preparando-se para voar mais alto, a médio e longo prazo. Aí, João, no longo prazo seria aí faculdades, cursos técnicos, inglês, tudo isso para lapidar talentos. Aí o João vai falar lapidar talentos, aí é crescimento e desenvolver o talento. Aí talentos, o que seria? Talentos são indivíduos que apresentam excelente desempenho, entre outros, nos seguintes itens: coeficiente de inteligência, nível de inteligência emocional, qualidade educacional, identificação com a cultura organizacional, nível motivacional, habilidade negociável, técnicas ou decisórias, espírito de liderança, maturidade e trajetória estável. Então, esses aqui são que apresentam um excelente desempenho entre os outros. Aí vamos lá. Como se vê, todo o processo de desenvolvimento de talentos está centrado nas pessoas, não nos processos. É preciso distinguir um programa sério e bem elaborado de desenvolvimento de talentos e outro baseado no modismo e módulos soltos que não conseguem mais do que formar uma concha de retalhos, tá? Em termos de conhecimento, sem finalidade
nem para a organização, nem para o indivíduo. Então é aquele treinamento que tanto faz, tanto fez, não tem finalidade nem para o colaborador, futuro colaborador, muito menos para a empresa. Então isso não é interessante. Tá? Aí todo o programa de desenvolvimento deve ser desenhado em conformidade com. Aí vamos ver. O traçado de metas de resultados de médio e longo prazo, desenhado pela organização de acordo com a sua cultura, tecnologia e estágio de desenvolvimento. Aí, o interesse pessoal do indivíduo em seguir determinado caminho profissional, conforme parte de seus projetos pessoais de desenvolvimento. Aí o João vai fazer uma outra pergunta. Então, o desenvolvimento da empresa planeja estratégia. Deu uma engasgada aqui, pessoal. Então, o desenvolvimento, a empresa planeja estrategicamente o desenvolvimento de funcionários. Aí a Sabrina vai falar, né? Planeja sim, de acordo com o objetivo estratégico da empresa. Todos podem participar do desenvolvimento? Depende da empresa. Tem empresa que tem o P&D, né? E pensa em desenvolver o colaborador. Mas em empresas pequenas dificilmente acontece. E o que acontece com empresas que não desenvolvem seus funcionários? A Sabrina vai falar, normalmente irá perder funcionários, acredite. O desenvolvimento ajuda a motivar o funcionário e o turnover, o absenteísmo cai. Para isso, as organizações estimulam a participação de forma planejada e sistemática, em eventos que possibilitem e levem à reflexão sobre os mais diversos e atualizados temas, como economia, marketing, política internacional, recursos humanos, inovações tecnológicas, comunicações e etc. Aí aqui tem os exemplos, ó. Palestras, workshops, debates, leitura programadas, sessões de brainstorming, seminários e etc. Aí João, e quando a empresa não oferece nenhum desenvolvimento e nenhum treinamento? Aliás, é responsabilidade da empresa desenvolver o funcionário? A Sabrina vai falar. O posicionamento histórico foi de que as empresas assumem investimentos de programa de desenvolvimento de talentos. Essa situação atualmente está mudando. Até agora, esse desenvolvimento era visto como algo de responsabilidade única das empresas. Porém, essa ideia é obrigatoriedade. Está desaparecendo e deixando lugar para um outro enfoque. Busca-se por parte do funcionário a postura proativa de planejar e investir, eles mesmos, em seu próprio desenvolvimento, independente da organização. Tem muita gente, por exemplo, ele sabe que precisa fazer um curso para melhorar, ele sabe que ele tem condições para isso, né? Também financeiras. Por exemplo, a empresa talvez não pague o curso, mas o salário que ela impõe para você daria para você estar pagando um curso. E não é porque a empresa não paga que você não vai se desenvolver, ok? A empresa, por exemplo, tem empresa que vai pagar. Tá? Aí tem empresas que não vai pagar, nem por causa disso você vai deixar de fazer treinamento. Você mesmo pode investir em você. Tá? Quem vai perder com isso realmente é a empresa. Porque, por exemplo, se o concorrente vê que você está buscando, você está sempre querendo aprender, e você já fez curso no ramo que você específico para o ramo que você trabalha, é lógico que o concorrente vai ficar interessado em te contratar. Aí quem perde com isso é a empresa. Tá? Aí, João, estão se virando sozinhos? Sim, pensando em carreiras. Carreira é o que é a definição de carreira? Carreira são as sequências de posições ocupadas e de trabalhos realizados durante a vida de uma pessoa. A carreira envolve uma série de estágios e a ocorrência de transições que refletem necessidades
motivos e aspirações individuais, expectativas e imposições da organização e da sociedade. Da expectativa do indivíduo engloba o entendimento e avaliação de sua experiência profissional, enquanto da perspectiva da organização engloba políticas, procedimentos e decisões ligadas a espaços ocupacionais, níveis organizacionais, compensação e movimento de pessoas. Essas perspectivas são conciliadas pela carreira dentro de um contexto de constantes ajustes, desenvolvimento e mudança. Na elaboração do plano de carreira, eram as empresas que planejavam o futuro de seus membros, provendo treinamento e orientações para que os profissionais pudessem evoluir, galgando aos poucos os degraus do plano de carreira, parte integrante do plano de cargos e salários. Aí aqui, gradativamente isso tem mudado. O planejamento da carreira tem se transferido das empresas para o próprio profissional interessado, que passaram a ter de se preocupar com a sua empregabilidade. Então, por exemplo, quando as coisas começaram a ficar difíceis, o próprio funcionário foi buscando treinamento. Ainda que alguns pareçam não haver tal resposta, o planejamento de carreira pode fazer muito por encontrá-la. É através do planejamento deliberado e consciente de carreira que nos colocamos a pensar sobre o que fomos, o que somos e o que queremos ser. O desenvolvimento de carreira é o processo de avaliar onde você está na sua vida profissional, decidir onde se quer chegar e então fazer as mudanças necessárias para chegar lá. Aí algumas dicas. É um processo orquestrado pelo próprio profissional. Aí, então as pessoas estão decidindo sua própria carreira e não a empresa. Aí, Sabrina, sim, existem alternativas de carreira. Alternativas de carreira, sim. Aí, quais são essas alternativas? Setor público, setor privado, responsabilidade social, empreendedorismo, home office, consultoria, terceirização e autônomo. Aí os fatores que auxiliam na escolha da carreira. A escolha da carreira sempre foi difícil, mas hoje em dia escolher uma carreira não é ficar cego com as outras áreas, pois precisa-se trabalhar para sobreviver, não somente para realizar sonhos, por isso há necessidade de se ter áreas específicas, de acordo com os objetivos, e áreas secundárias que causam rentabilidade. Veja abaixo listagem de itens a serem levados em consideração. Então vamos ver qual seria esses itens. Área com maior rentabilidade, maior fluxo de utilização no mercado, áreas com maiores taxas de retorno, e área com maior índice de crescimento. Aí vai ser, mas muitos estão se tornando um intraempreendedor. Intraempreendedor, o que seria o intraempreendedor? Empreendedor corporativo, empreendedor interno, ou seja, empreendedorismo dentro dos limites de uma organização já estabelecida. Aí João vai falar. Então é como se eu fosse o dono da organização, sabendo assim, porém com limites, criando novos produtos na organização e melhorando o processo. Aí o João vai falar assim, automaticamente essas pessoas crescem na organização. Aí Sabrina vai responder, depende, mas deveriam. Depois tem um questionário aqui, para a gente responder. São 6, 7... São 7 questões. Bem simples. Aí vocês vão fazer como vocês estão acostumados. Tira foto e me manda. Eu vou abrir um vídeo aqui que eu acho muito interessante. Mas antes disso, na aula que vem nós vamos fazer o capítulo 11, retenção de talentos. Isso é muito bacana. Eu vou deixar ele aberto aqui, as questões.
Eu vou dar um pause aqui, só para mim encontrar o vídeo aqui. Eu vou deixar o link do vídeo, tá? Eu encontrei esse vídeo, é do Carlos Wizard, é do fundador da Wizard. Tá? Inclusive ele tá até uma das pessoas que querem vacina para todos, né? Tá ele e o Luciano Wang nessa frente, né, de vacina aí para um outro grupo, né? Tem um grupo também do Magazine da Luiza, né, da Luizinha, que está sempre incentivando isso, que a vacina tem que ser para todos. E o Carlos Wizard, junto com o Luciano Wang, também está numa frente com isso. Está no YouTube, no vídeo dele, o dia em que desisti de ser empregado, Carlos Wizard. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do grupo, tá? É um vídeo curto, menos de 9 minutos. Não vamos pôr 9 minutos, vamos arredondar para 9 minutos. Tá? Assistam que vale a pena. Ok? Um outro vídeo também que fala de... Deixa eu até ver se eu encontro ele aqui. Vamos colocar aqui, ó. Silvio Santos. Reunião em terreno. Deixa eu ver se é esse. Não. Isso aqui é uma... Silvio Santos falando sobre sucesso. Falando com seus funcionários. Esse aqui é um vídeo muito bacana, pessoal. Esse aqui, ó. É esse vídeo aqui. Vocês assistam ele também, eu vou deixar o link desse vídeo também. Tá? É assim, são... Vamos pra trás. Tem esse outro aqui também. E perguntei para ele quantos funcionários nós temos aqui no SBT, aqui nessa série. Ele me disse que nós temos mais de 10.000 funcionários. É uma surpresa para mim eu tomar conhecimento desse número, porque eu sou o dono do SBT. Então são vídeos que, por exemplo, que vai falar sobre aquilo que eu falei, né, da motivação e do incentivo. Mas, por exemplo, são pessoas que saíram do nada, tá, e alcançaram posições de destaque na sociedade. Tá? Então, por exemplo, o Carlos Wizard é um, o Silvio Santos também é outro, tá? E tem várias outras pessoas, tá? E porque a gente vê muita gente reclamar, assim, eu não tenho nada, não vou chegar a lugar nenhum. Não, você pode batalhar que você vai alcançar um lugar de destaque, disso você pode ter certeza, tá? Eu sempre brinco em casa com a minha esposa e com a minha filha que o trabalho nunca matou ninguém, né? E tem gente que por pouca coisa já sai, como que eu vou falar assim, uma forma de falar, que começa a trabalhar hoje, começa a reclamar amanhã, coisa mais ou menos desse tipo, né? Então, por exemplo,
Eu, no caso, o que eu sempre fiz? Eu sempre trabalhei período tarde e noite. Tá? Teve épocas que eu trabalhei, que eu abria uma escola, tá? Eu abria a escola às 7h30 da manhã na semana, fechava a escola às 22 horas. Tá? No sábado, às 7 horas eu estava abrindo a escola novamente e só saía às 7h30 da noite. A gente fechava a escola. E teve uma época que a gente ficou de domingo a domingo, porque a gente conseguiu, pessoal, a gente não estava conseguindo, os laboratórios que a gente usava no sábado estava cheio, a gente abriu 2 laboratórios no domingo e foi um sucesso. E quem foi abrir a escola, fechar a escola? Eu. Tá? Então, assim, são coisas que a gente faz na vida que lá na frente a gente vai colher frutos por isso. Então são coisas que nós fazemos, talvez no primeiro momento a gente não vai entender, vai pensar, não deu certo, mas lá na frente você vai ver que a colheita vai ser grande. Então, vocês respondam para mim, tá, o questionário. Eu vou passar os 2 links dos vídeos, tá? Tanto do Carlos Wizard quanto do Silvio Santos para vocês. São vídeos curtos, dá para vocês assistirem. Se eu fosse recomendar um filme para vocês, tá? Eu acho que eu vou dar até como um trabalho para vocês aí, tá? Assistam, provavelmente vocês já assistiram. Espera. Tá. Esse aqui, ó. Quem tiver a oportunidade, quem não assistiu esse filme ainda, é um filme, assim, a história de um cara que também, com o esforço, né, com a dedicação, ele chegou onde ele queria. E muitos não acreditavam nele. Até o Will Smith e o Jaden Smith, né, que são pais e filhos aí. Então aí vocês assistam esse filme aqui. É muito bacana. Tá? Tem tudo a ver com o que a gente está vendo. Na realidade não é a espera, né? É a procura da felicidade. Estou com o cartaz aberto aqui, ó. É o filme 10. Nota 1000, vamos dizer assim. Então vocês vamos até fazer como trabalho para vocês. Vocês vão fazer um resumo. Quem já assistiu, tranquilo, mas quem não assistiu, tá? Vamos fazer um trabalho. Podem me entregar, não precisa me entregar já não. Tá? Podem me entregar até na próxima aula. Vocês têm tempo aí para fazer. Ok? Vocês vão gostar. É um filme muito, muito bom. Olha só o resumo dele aqui, ó. Will Smith estreia essa história inspirada em fatos reais, onde Chris Garner, um vendedor de São Francisco, que vive no limite da linha da pobreza. Quando sua mulher linda o abandona, Chris deve criar sozinho o filho deles de 5 anos, Christopher. A determinação de Chris finalmente surte efeito quando ele arruma um estágio sem remuneração em um programa ultra competitivo de analistas financeiros, onde somente 1 em cada 20 candidatos conseguem ser efetivados. Mas sem salário, Chris e seu filho são despejados do apartamento em que vivem,
e são forçados a dormir nas ruas, em abrigos comunitários e até mesmo em banheiros das estações de metrô. Com determinação e amor e confiança de seu filho, Chris Gardner dá a volta por cima para se tornar uma lenda em Wall Street. Então vocês assistam e vocês vão fazer um resumo deste filme para mim. Ok? É A Procura da Felicidade. Fechar aqui. Aqui vai passar o trailer. Gardner was doing his best for his family. We just don't need it, Chris. It's unnecessary. But his family It's unnecessary. wasn't enough. Man, I got two questions for you. What do you do and how do you do it? I'm a stockbroker. Stockbroker. Oh. Hey, I'm gonna let you hang on to my car for the weekend, but I need it back for Monday. Feed the meter. I need the rent. I can't wait. You got a dream. You got a... Então vocês vão assistir e vocês vão tirar suas próprias conclusões. Tá? Então assistam esse filme A Procura da Felicidade com Will Smith. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.